Olá, galerinha! Nossa aula de matemática hoje será sobre porcentagem. Fazer compras com descontos é tão bom! Porcentagem é a centésima parte de um inteiro. É o cálculo baseado em 100 unidades. O símbolo que utilizamos para representar a porcentagem é o porcento. Porcentagem no cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia. Ela está presente numa promoção onde oferece descontos, também numa multa pelo atraso de um pagamento de uma conta, no carregamento da bateria de celular ou de jogos e sites e no gráfico de setores ou de pizza. Representação. Esta placa tem 100 quadradinhos. Foram pintados 15 quadradinhos, conforme mostrado aí na figura. 15 quadradinhos em 100 é a fração decimal 15 centésimos. Podemos também representar na forma de número decimal e porcentagem. Então, temos aí uma relação de equivalência. 15 centésimos na forma de fração decimal, 15 centésimo na forma de número decimal e 15%. 100%. Temos aqui um círculo todo pintado, que representa 100%, que é um inteiro. Agora, vamos pintar 100% dos quadradinhos, ou seja, vamos pintar 100 quadradinhos. Então, pintamos tudo. Temos aqui a fração decimal 100 centésimos. Ou seja, tínhamos 100 quadradinhos e pintamos 100, ou seja, um inteiro. Então, quanto vale 100% de 30 pessoas? São exatamente o total de pessoas, nesse caso, 30. 100% de 45 casas são o total de casas, 45. Então, é muito fácil calcular 100%, porque 100% representa tudo. 50%. Já vemos aqui que é a metade, ou 1/2. Agora, vamos pintar 50 quadradinhos, que é a metade da placa. Representamos pela fração decimal 50 centésimos, ou pelo número decimal 50 centésimos. Então, calcular 50% de uma quantidade significa calcular a sua metade. 50% de 40 carros é o mesmo que 40 dividido por 2, que é igual a 20. 50% de 24 bombons. Vamos calcular a metade, 24 dividido por 2, que vai ser igual a 12. 25%. Podemos entender que é a metade da metade, ou seja, 1/4. Então, vamos pintar 1/4 da placa, ou seja, a quarta parte, que são exatamente 25 quadradinhos, representados pela fração decimal 25 centésimos e pelo número decimal 0,25, que lê-se 25 centésimos também. Para calcular 25% de 80 ovos, podemos pensar na metade da metade, ou seja, 80 dividido por 2, 40 dividido por 2, 20. Ou dividirmos diretamente 80 por 4, que é igual a 20. 25% de 36 adesivos. Metade de 36, 18, metade do 18, 9. Ou dividimos diretamente 36 por 4, que é igual a 9. 10% é o mesmo que 1/10. Então, vamos pintar 1/10 da placa, ou seja, 10 quadradinhos, que significa a 10ª parte da figura. Representamos pela fração decimal 10 centésimos ou pelo número decimal que tem a mesma leitura, 10 centésimos. Então, para calcular a 10ª parte de uma quantidade, basta dividir por 10.
10% de 50 alunos vai ser igual a 50 dividido por 10, que vai ser igual a 5 alunos. 10% de 70 peras vai ser igual a 70 dividido por 10, que vai ser igual a 7 peras. 75%, ou seja, 3/4 da figura. Vamos analisar bem. Significa metade mais a metade da metade. Agora vamos colorir 3/4 da placa, ou seja, vamos colorir 75 quadradinhos. Representamos pela fração decimal 75 centésimos ou pelo número decimal 75 centésimos. Para calcular 75% de uma quantidade, vamos pensar um pouquinho mais. Metade com mais metade da metade. Então, a metade de 40 é igual a 20, com mais metade da metade 10, que vai ser igual a 30. Portanto, 30 docinhos. 75% de 60 maçãs. A metade são 30 com mais a metade de 30, 15. Então, 30 mais 15 vai ser igual a 45. Portanto, 75% de 60 maçãs vai ser igual a 45 maçãs. Agora, vamos calcular sem o auxílio das representações geométricas. Ana fez 200 docinhos e vendeu 71% deles. Quantos docinhos ela vendeu? Lembrando que 71% é a mesma coisa que 71 centésimos. E para calcular a porcentagem, dividimos o todo em 100 partes iguais. Então, faremos 200 dividido por 100. Neste caso aqui, podemos cortar os dois zeros de um lado e de outro, para facilitar o cálculo. Então, 2 dividido por 1 vai ser igual a 2, porque 2 vezes 1 é igual a 2. 2 menos 2, 0, resto 0. Então, 200 dividido por 100 é igual a 2. Agora, para continuar o cálculo da porcentagem, vamos multiplicar o 71 vezes 2, que vai ser igual a 142. Mas nem sempre o número que a gente pretende calcular vai ter dois zeros. Então, a conta de dividir ficará um pouco mais complexa. Sendo assim, vamos calcular a porcentagem de uma outra forma. Vamos fazer uma única conta. 200 vezes 71%. Multiplicamos normalmente 1 vezes 0, 1 vezes 0, 1 vezes 2. Agora vamos multiplicar o 7, que está na casa das dezenas. Portanto, devemos deixar uma casa sem multiplicar lá embaixo, vazia. Podemos colocar o sinal de mais e seguimos a multiplicação. Após somar, eu corto os dois zeros do resultado. E aí eu fico com o mesmo resultado anterior, 142. Tá, mas e se a conta não der um número com dois zeros no final? O que vai acontecer? Vamos supor que tenha dado este resultado aí. Então, basta contar duas casas decimais da direita para a esquerda e colocar uma vírgula. O resultado será um número decimal. Mas no caso do problema aqui, o resultado é um número inteiro. Então, a resposta é: Ana vendeu 142 docinhos. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre porcentagem. Vou deixar na descrição do vídeo links com atividades digitais para você reforçar o que aprendeu. Por hoje é só, galerinha. Beijos e até a próxima aula!